Todos estão falando a respeito da reforma na Previdência, a necessidade de fazer a reforma, de rediscutir a forma como é feita essa partição. E o estado do Piauí também. Gasta-se muito com a Previdência, gasta-se muito com aposentadorias e arrecada-se pouco. Aqui em nosso estúdio está Marcos Steiner, que é o responsável do governo pela gestão da Previdência Estadual para os servidores públicos do Estado e que vai conversar conosco a partir de agora. Boa tarde, doutor Marcos. Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. Boa tarde, estudante. Boa tarde, Erivaldo. Boa tarde a todos os piauienses, especialmente aos aposentados, pensionistas, servidores do Estado do Piauí, né? E também, já que a reforma da Previdência, ela não vai tratar só da questão do regime próprio, que é próprio dos servidores, mas ela tem um escopo maior. Ela vai tratar do regime geral. E, na minha opinião, esse é o grande problema que foi enfrentado. O regime geral é o maior problema? Eu creio que sim, porque quando ele mexe em determinados tipos de benefícios, como, por exemplo, o benefício de prestação continuada, quando ele mexe no problema dos benefícios dos rurais e dos... Porque o rural é interessante dizer que o rural você tem chamado aposentadorias especiais no regime geral, que é o rural, o pescador artesanal, então o minerador, então de pequeno porte, que eles estão todos incluídos nessa categoria de aposentadoria especial. Quando você dificulta esses trabalhadores, você está mexendo em algo muito sensível, nas menores remunerações. É interessante, e o próprio INSS tem isso, estudos que mostram que esses menores benefícios pagos, eles formam uma microeconomia nos municípios. Então, o que o senhor está querendo dizer é que não é estratégico mexer nisso? Não, de jeito nenhum. É como se eu estou com cobertor curto, estou trazendo cobertor, estou com frio na cabeça e vou ficar com os pés descobertos. Tem município no Piauí, principalmente os municípios chamados 0,6, denominado 0,6, que boa parte do dinheiro dos benefícios do INSS pago chega a ser maior do que o fundo de participação do município. É o que movimenta a economia, né, doutor? Como é que isso? Como é que vão ficar os mercados, os comércios daquela região? Você está criando um problema, olha só, eu estou criando um problema para o prefeito e para os vereadores, evidentemente, que o prefeito vai bater na porta do governo federal de novo. Agora, em relação ao seu regime, o público, o que a proposta que já está na Câmara Federal pode interferir para aliviar a situação dos estados? A gente tem percebido que o que está lá na Câmara não agrada muito ao anseio dos governadores. Porque, na verdade, o que ocorre? Primeiro, tem a questão do aumento da idade, que vai ser gradativo, inclusive curtou o tempo, que o governo passado apresentou tempo maior. Isso você consegue respirar um pouco com esse aumento de tempo. Mas o problema vai surgir novamente. Quer dizer, eu adio a aposentadoria de muito, estou adiando a aposentadoria de alguns servidores, mas ela vem. Qual é o problema dos governadores? A reforma vai ser discutida, eu creio que precisa ser aperfeiçoada em vários detalhes, precisa ser aperfeiçoada, tá? Mas, especialmente, o grande problema que eu vejo da Previdência é que nós vamos surtir esse efeito daqui a 15 anos. 10, 15 anos. Esse modelo. Esse modelo. Então, os governadores daqui até 15 anos, eles vão ter que aguentar o déficit. Pronto. O senhor está propondo, então, alguma coisa que pense nesses 15 anos? Isso, exatamente. No curto prazo. No curto prazo, uma forma de eu financiar esse déficit. Eu tenho que ter recursos para pagar esse déficit. O que se propõe? O aumento na alíquota, por exemplo? Já fomos, o Estado já está no 14, o Piauí. Olha, tem um projeto que inclusive chegou a ser arquitetado, chegou a ser apresentado para a equipe econômica, inclusive uma das pessoas que está acampando essa bandeira é o Raul Veloso, juntamente com o governador do Estado do Piauí, que seria a questão de permitir na Constituição já hoje criar-se um fundo de previdência fora, privado, tá? Em que eu vinculasse receita do ICMS a esse fundo. Vamos supor, 10% da receita do ICMS será vinculada a esse fundo de previdência. Então, toda a receita do ICMS, 10% dela viria para cá. De tal forma que eu já migrasse servidores daqui para esse fundo. Outra vantagem da gente ter isso, só que a vinculação de receita eu preciso de autorização da Constituição Federal, através de emenda. Qual a vantagem disso? Eu poderia chegar no mercado financeiro e dizer, mercado, me adianta 4 anos desse recurso, que eu vou ter aqui, enquanto tiver piauiense ou povo, eu vou ter ICMS, compra e venda, eu vou ter ICMS. Claro. Eu vou te pagar durante o tempo com aquilo que o próprio fundo vai receber. Então, eu vou criar um bolo aqui que eu posso capitalizar e já diminuir o meu problema hoje com isso, sem recurso. Outra, discutir a Lei Candir também.
que deve, o que se pode fazer, ou daqui em diante, ou ver o que é o passado, para trazer receita para os estados. Sim. A legalização da lei dos jogos de azar, né, que em março do ano passado teve uma matéria vinculada no Jornal Nacional, que fez nessa matéria, dizia que só o primeiro ano de instalação, no ano instalado ou liberado os jogos de azar, nós teríamos uma receita de 20 bilhões de reais. O que 2,5 desses 20 bilhões, 2,5% desse valor, desse total, para o estado do Piauí, cairia pela metade do meu déficit da Previdência. Entendi. Então você tem forma, você tem soluções de outros ativos que estão represados que podem alimentar, diminuir esse déficit, para que a gente passe essa transição. O problema é daqui até chegar a um equilíbrio. Até o equilíbrio. Bom, se vocês conseguissem esse equilíbrio agora, o que fazer com o dinheiro que eventualmente sobrasse? Vale a pena administrar aplicando em fundos? Isso tudo passa pela gestão de uma Previdência? Inclusive, veja bem, toda a parte de aplicação dos regimes próprios, ela é totalmente regulamentada pelo dos servidores públicos todas, do Piauí também. E por que não aconteceu isso? Olha, não tem recurso, essa é a questão. O fundo foi criado em 2004. Pagar a conta, quanto mais. Tem. O fundo foi criado em 2004. Antes disso, cada poder cuidava de sua previdência. Você não havia lei que dissesse, olha, só pode haver um gestor de previdência e esse recurso tem que vir todo para uma conta separada da conta única. Era misturada, cada poder arrecadava, cada poder pagava, cada poder concedia o benefício. Até instituições do Executivo tinham seus regimes próprios de previdência. O IAPEP, por exemplo, era assim. Então, e a previdência naquela época era misturada com assistência. Lembra que tinha aquelas filas de consulta ambulatória fora o planta, que era ambulatorial, que faziam uma curva, se encontravam no quarteirão, passavam, se entrelaçavam? Aquilo era financiado também com esse recurso. Algumas casas foram construídas com esse recurso, a colônia de férias construída com esse recurso. Então você não tinha uma concentração de renda. E ainda tínhamos, antes de 2004, o fato de que o magistrado não contribuía para a Previdência, conselheiro do Tribunal de Contas não contribuía. Quer dizer, só aconteceu realmente um grande pool na Previdência do Estado do Piauí em 2004 com a Lei Complementar 39, que passou a dizer, olha, existe só um único gestor, e é o IAPEP à época, era o IAPEP à época. Vai ter uma conta separada num fundo, separada da conta única, inclusive era na Caixa, a outra era do Banco do Brasil, até separada mesmo de instituições até, inclusive. E os juízes, magistrados, conselheiros passaram a contribuir também para a Previdência. Então foi esse boom que teve. Em que pese, Jordano, que realmente a grande reforma da Previdência, a primeira grande reforma na era mais moderna, foi com a emenda constitucional número 20, de 98. E o Piauí só veio fazer a dele em 2004, certo? Em 2004. Essa é a questão. Tá certo. Eu queria agradecê-lo, doutor Marcos Steiner. Muito obrigado por ter vindo aqui ao Jornal do Piauí e falar um pouco conosco a respeito de Previdência Estadual. Bom, e acho que na semana pós-carnaval nós vamos ter mais novidade também na Previdência do Estado também. Tem que fazer alguns ajustes, pequenos ajustes, mas temos que fazer. Mas vai junto com a reforma administrativa? Vai tramitar junto com a reforma administrativa. Está no meio das mensagens, né? Não, ainda não. A gente vai enviar o projeto. A gente finalizou, a equipe arrematou algumas coisas para ser enviada. Hoje à tarde eu vou estar escrevendo a mensagem e provavelmente na semana pós-carnaval discutindo com o governador e se ele autorizar será remetida. Mexe com contribuição mais? Porque já não, tá no teto, não é contribuição. Patrimônio. São ajustes pequenos, uma questão mais, por exemplo, trazer a possibilidade de haver a suspensão de salário caso o servidor não compareça à prova de vida, não faça o recadastramento, alguns ajustes nas pensões que a gente precisa ainda. Vai endurecer endurecer um pouquinho para garantir fiscalização, lisura, especialmente exatamente. A fiscalização. Questão das perícias, aposentadoria por invalidez, revisão, todas essas possibilidades que não estavam em nosso ordenamento jurídico ou que estavam de uma forma bem precária, nós vamos trazer e modernizar e tentar exatamente aplicar um padrão mais ou menos parecido com o que o INSS está fazendo. Podem ser incorporados nessa mensagem também? Por exemplo, bens do Estado incorporados ao fundo? Nós estamos trabalhando, a gente está finalizando a contratação. Inclusive. Nós estamos finalizando a contratação da FIA, acho que pós-carnaval também, ou quinta ou sexta-feira após o carnaval, na semana seguinte a gente está assinando com a FIA, para a gente trazer uma consultoria exatamente para montar esse fundo de investimento imobiliário. Aí virão terras, virão imóveis, para a gente construir esse fundo. E vai para a Previdência? Vai para a Previdência. Todo o resultado dela é para a Previdência. O esforço que o governador está fazendo é para trazer receita para a Previdência. Aí pergunta, mas não podia mandar para o Estado? Pode. Acontece que a Previdência, ela é muito mais fácil de fiscalizar.
O dinheiro da Previdência, ela só é para pagar aposentado e pensionista. Caiu lá dentro, inclusive é tão forte essa questão, que o próprio gerente do banco, ele não admite pagar se não for para isso. Entendi. Eles já são proibidos realmente. Então você tem tamanho rigor que existe. Eu queria agradecer, doutor Marcos. Muito obrigado pela participação aqui, inclusive trazendo essa informação de que haverá mudanças na forma como é a gestão da Previdência Estadual, levando em conta rigor maior na fiscalização. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, sempre à disposição. Elivaldo, você volta depois, daqui a pouquinho conosco? Com certeza, Joelson. Tá certo, até o próprio governador vai explicar o que levou a essa decisão de retirar a mensagem número 6 da reforma. Ele dá explicações técnicas e políticas. Tá aí, daqui a pouco ele explicando então por que não vai manter a mensagem que determina o congelamento de salário dos servidores. Daqui a pouquinho o Elivaldo conta para nós.